Boa noite, irmãos. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler apenas o primeiro versículo, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, como com os bispos e diáconos. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade e privilégio que temos de nos reunirmos em seu nome. E agora, Senhor, faremos a exposição da tua santa palavra. E queremos ser edificados por ela. Queremos extrair dela os teus conselhos, as tuas ordenanças e saber mais sobre a tua vontade. Porém, sem ajuda, sem o auxílio do teu Espírito Santo, não seremos capazes disso. Por isso, Senhor, nós dependemos da tua graça e da tua ajuda, da iluminação do teu Santo Espírito. E por isso vos pedimos que tenha misericórdia de nós e nos abençoe, nos capacitando para entender e para crer na tua santa palavra. É assim que nós oramos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de irmos para a mensagem em si, fazer uma recapitulação da introdução dessa carta aos Filipenses. Os irmãos sabem que eu estou responsável por fazer a exposição da carta de Paulo aos Filipenses e que nós já tivemos uma primeira pregação, um primeiro sermão a esse respeito, onde tratamos da introdução dessa carta. Eu quero apenas recapitular para que nós possamos nos conectar melhor ao sentido do texto e compreender melhor o que Deus está dizendo aqui através dessa carta de Paulo. Então, quero começar falando da cidade de Filipos, que estava localizada na Macedônia. Era uma região ao sul da Grécia, pertencente ao continente europeu. Filipenses, ou melhor, Filipos, recebeu este nome por causa do rei Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Então ele tomou essa cidade e rebatizou-a com o nome de Filipos, em homenagem, obviamente, a si mesmo. O seu nome era Filipe e ele rebatizou aquela cidade como Filipos. Ele conquistou essa cidade por volta de 360 a.C. e então mudou o seu nome para Filipos. Filipos era muito importante pela sua riqueza mineral e principalmente por ser cortada pela Via Egnácia. A Via Egnácia era uma das mais importantes estradas construídas pelo Império Romano, que facilitou e contribuiu muito para a expansão do Evangelho. A Via Egnácia ligava o Oriente ao Ocidente, por onde o apóstolo Paulo passou muitas vezes durante as suas viagens missionárias. Essa estrada foi provavelmente a mais importante estrada nos tempos bíblicos, por onde passavam soldados, viajantes, comerciantes e missionários. A cidade de Filipos, como colônia romana, porque ela recebeu este privilégio de tornar-se uma colônia romana. Uma colônia romana era uma cidade que era importante devido à sua localização estratégica. E Filipos era uma cidade que tinha essas características. E por isso ela recebeu esse privilégio de tornar-se ou de ser uma colônia romana. Sendo uma colônia romana, ela tinha os privilégios que Roma tinha.
Ela adquiriu, inclusive, os costumes de Roma. Os filipenses, eles vestiam como os romanos. Eles se comportavam como aquela gente. Eles falavam latim, assim como falavam na Itália e em Roma. E eles, por este fato de ser uma cidade colônia, de ser essa cidade que era importante por fazer parte de Roma, os filipenses estavam orgulhosos por causa deste status que receberam, porque a cidade de Filipos era considerada uma pequena Roma. É possível, inclusive, que o apóstolo Paulo tenha escrito o segundo capítulo aos Filipenses, da carta aos Filipenses, exatamente para combater este orgulho do coração dos filipenses que estava adentrando a igreja. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 2 de Filipenses, do versículo 5 ao 8, Paulo vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação de ser como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, até sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Apóstolo Paulo, com este exemplo supremo de humilhação, ele quis dar o exemplo para os filipenses, que eles deviam abandonar esse seu comportamento, essa sua postura jactanciosa, essa sua postura orgulhosa e seguir o exemplo supremo de Cristo. E então, seguindo aqui a respeito da carta, a igreja em Filipos foi fundada durante a segunda viagem de Paulo, quando ele e seus companheiros passavam pela Frígida e pela província da Galácia. E então Paulo e seus companheiros foram impedidos de pregar na Ásia, como era o seu propósito primeiro. E então Paulo teve uma visão de noite, de que um homem da Macedônia apresentou-se a ele em uma visão e disse para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo compreendeu que esta visão estava indicando que ele deveria pregar na Macedônia. Isso está relatado em Atos, capítulo 16, do versículo 6 até o 12. Paulo, então, vai nesse destino e chega na cidade de Filipos, que está localizada na Macedônia. Uma outra informação importante é que o apóstolo Paulo estava preso em sua primeira prisão em Roma, em uma prisão domiciliar. Ele estava preso quando ele escreveu esta carta aos Filipenses. Nós encontramos algumas menções da prisão de Paulo nesta carta aos Filipenses, que deixam claro que, de fato, ele estava preso quando ele escreve esta carta aos crentes de Filipos. Por exemplo, no primeiro capítulo de Paulo, no versículo 7, ele vai dizer: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. No versículo 13, Paulo escreveu o seguinte: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E depois, no versículo 16, ele fala novamente: uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Deixando claro que ele estava preso quando ele escreveu esta carta aos Filipenses. Dentre as cartas que Paulo escreveu da prisão, Filipenses era uma dessas cartas. Entretanto, a carta aos Filipenses é marcada pela alegria e gratidão de Paulo, e também pela exortação em algumas partes da carta. Mas Paulo estava alegre e grato ao escrever a carta de Filipenses, ainda que ele gasta um tempo suficiente exortando os irmãos para que eles pudessem estar atentos e tomar cuidado
com os inimigos que poderiam atacá-los. E então, dito isso, voltamos ao nosso versículo 1, onde nós lemos o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Esta é a primeira parte deste versículo 1 da carta. Como vimos na introdução passada, Paulo está comunicando com os filipenses através de uma carta. E por que sabemos que se trata de uma carta? Por causa das características dessas escrituras. A carta tem como característica apresentar o remetente, o destinatário, o assunto e também as saudações. E esta escritura aqui em Filipenses apresenta essas características. Apesar de Paulo fazer algumas adaptações a fim de tratar de assuntos teológicos importantes, o apóstolo ainda assim mantém o padrão de uma carta em sua escrita. Sendo assim, temos aqui no início Paulo apresentando o remetente da carta, ou no caso, os remetentes da carta. Ele diz: Paulo e Timóteo. Paulo faz questão de incluir o seu fiel companheiro de batalhas no cabeçalho de sua carta como remetente. Embora não se perceba no decorrer da carta nenhum sinal, nenhum indício de que Timóteo tenha sido autor da carta juntamente com o apóstolo Paulo. Mas Paulo, com esta menção de Timóteo, desde o início, ou melhor, juntamente com ele já começa a mostrar para os filipenses o propósito, ou um dos propósitos da sua carta, que ele demonstra a eles, dá um exemplo para eles de humildade, ao não apenas citar o seu nome, apesar de que somente ele é apóstolo, mas ainda assim, ele cita ele e Timóteo ao escrever essa carta para os filipenses, como sendo eles, os dois, o remetente da carta. Mas é interessante que, ainda que Paulo mantenha o padrão de escrita como carta, ele vai fazer um acréscimo, o que não era comum às cartas tradicionais da época. Então, ele diz, Paulo e Timóteo, e depois ele acrescenta, servos de Jesus Cristo. Não era comum nas cartas tradicionais, depois do remetente, ter uma descrição a respeito dos autores da carta. Mas Paulo acrescenta essa descrição, apontando para ele, Timóteo, como sendo estes servos de Cristo, como já vimos, inclusive, no sermão anterior. Essa palavra servo, como nós já sabemos da outra pregação, era usada para designar escravos. E no contexto aqui dos filipenses, isto era algo muito claro para os seus ouvintes. Ao ouvir Paulo se identificar como servo, juntamente com Timóteo, os seus ouvintes logo já entendiam que ele estava se identificando como sendo ele um escravo de Jesus Cristo. Mas é importante nós compreendermos que aqui, Paulo, ao se apresentar como servo ou como escravo, ele não tinha o propósito de comunicar aos filipenses um tipo de obrigação, ou melhor, não era um tipo de servo como um escravo que nós sabemos hoje. Não era algo assim que tivesse uma conotação de fato servil. Mas ele queria dizer aos filipenses que ele, Timóteo, havia renunciado às suas próprias vontades, havia renunciado à sua própria vida para entregar-se totalmente a Cristo, o Senhor, o dono deles. E que eles haviam feito isso de forma alegre, por uma disposição apenas por gratidão ao Senhor, por compreensão de quem era o seu dono,
foi uma disposição alegre de Paulo e Timóteo de tornar-se escravos de Jesus Cristo. Nada por obrigação, mas por uma disposição realmente da transformação que eles receberam através do poder do Espírito Santo. Logo, indicando aos filipenses que assim também deveria ser com eles. Eles deveriam entregar as suas vidas a Cristo e viver para Cristo e submeterem-se a Cristo como o Senhor e dono de suas vidas. Todavia, Paulo aqui, ele, além de deixar claro que ele queria demonstrar para os filipenses a questão da sua gratidão, ou melhor, a questão da sua humilhação, da sua humildade perante eles, ele também vai exortá-los um pouco adiante a respeito da questão da fidelidade, a respeito da questão da obediência ao Senhor. Mas o que Paulo quer dizer é que ele está alegre e satisfeito com os irmãos filipenses e que ele deseja de coração que eles possam seguir a Cristo e obedecer-lhes de todo o coração. Paulo então demonstra aqui não haver no seu coração o propósito com essa carta de se impor diante dos irmãos da cidade de Filipos, fazendo uso de sua autoridade apostólica, ainda que essa autoridade lhe fosse intrínseca por causa do seu chamado por parte do próprio Jesus. Ele entende que pelo comportamento dos filipenses, pela conduta dos irmãos de Filipos, ele não precisaria fazer uso da sua autoridade apostólica para se impor sobre eles, como ele faz em algumas cartas. Mas a sua abordagem está baseada no contexto de Filipos. Como se tratava de uma igreja que havia dado testemunho da fé. Paulo, então, não usa do seu título eclesiástico para ir até eles, mas procura uma abordagem mais tranquila, mais leve, por se tratar de um contexto onde não era necessário que ele apelasse por sua autoridade apostólica, indicando então que essa carta de Paulo aos filipenses era uma carta do tipo de uma carta de amizade, e aqui uma amizade cristã. Ainda que essa carta de amizade não deixasse de lado a questão da correção e da exortação. Paulo, ele então expressa a sua alegria e profunda gratidão a Deus pela vida dos seus irmãos filipenses, que haviam desde cedo, desde o início, contribuído com ele para que ele pudesse levar adiante o seu trabalho missionário. Esta é a ideia inicial da carta de Paulo aos filipenses. E logo a seguir, Paulo vai mencionar os destinatários da carta. Então, ele vai apontar para quem Paulo enviou esta carta. A parte B do versículo vai dizer: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Para quem Paulo enviou a sua carta, Paulo e Timóteo? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A carta, então, foi endereçada para todos os irmãos da igreja de Filipos, a quem Paulo designa como sendo santos. É interessante este nome na Bíblia, santos, porque, entretanto, a palavra santos naquele tempo e contexto não tinha a mesma conotação que tem nos dias de hoje. Que, influenciada pela tradição católica, traz a ideia de uma pessoa com conceitos morais e éticos aparentemente elevadíssimos, e que, por isso, são capazes até de operar milagres devido à sua pureza e inocência em relação ao pecado e ao mal. Este, basicamente, é o conceito de santo nos dias de hoje. Quando alguém é relatado como santo, logo se lembra de pessoas que são consideradas quase perfeitas. Pessoas que são muito boazinhas aos olhos dos homens. Pessoas que realizam obras de caridade e que vivem para ajudar as pessoas de forma social. Mas na época em que Paulo escreveu a carta aos Filipenses,
Não era esse conceito de santo. Aliás, a Bíblia Sagrada, ou na Bíblia Sagrada, no conceito segundo Deus, santos são homens e mulheres separados por Deus e para Deus, que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, a quem Paulo se refere na sua carta. São a estes santos que Paulo se refere na sua carta. Homens e mulheres que foram separados por Deus e para Deus. Homens que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Estes, então, são os santos que Paulo se refere. E ao dizer todos os santos, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo generaliza falando todos, ele também seleciona. Porque a sua carta é endereçada a todos, mas a todos os que são santos. Ou seja, todos que ouviram e creram no Evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado por Paulo e seus companheiros naquele lugar. Então, todos estes que ouviram o Evangelho e que creram no Evangelho, que tiveram suas vidas transformadas, estes são os santos em que a Bíblia se refere e os santos que Paulo se refere aqui na sua carta. Então, quando você ouvir que um crente, que aquele que de fato foi salvo, que creu no Evangelho e que a sua vida foi transformada, e ser mencionado como um santo, de fato ele é um santo. Não que ele é perfeito em si mesmo, mas ele é perfeito porque está em Cristo. E Cristo é perfeito. E a perfeição de Cristo e a justiça de Cristo é imputada sobre ele. Então, perante Cristo, ele é santo. Não é impecável, mas por causa de Cristo, ele é santo. É a estes santos que Paulo escreve. Existe também mais uma provável razão pela qual Paulo faz questão de dizer todos, a todos os santos. Isso deveria ser para alertar que não deveria haver divisão entre os crentes da igreja de Filipos. Então o apóstolo se dirige a eles como sendo todos pertencentes de um só Senhor. A todos os santos, a todos que pertencem a um único Senhor, a todos que pertencem a um único corpo, que é a igreja, a todos que são ligados a uma única cabeça, que é Cristo. Então, a fim de manter ou de encorajar os irmãos a manter a comunhão da igreja, ele diz, olha, vocês são todos, mas são um em Cristo. Para que não houvesse divisão entre a igreja. Lembrando que o povo filipense estava sendo afetado pelo orgulho que tinham de ser pertencentes da cidade de Filipos. Então, Paulo, atento a isso, já começa a sua carta dizendo, olha, escrevi a todos os santos, todos que estão juntos, com o mesmo pensamento, pensando juntos na mesma coisa, com o mesmo propósito. Ele vai apontar isso um pouco adiante nessa carta. E depois, Paulo, no final do versículo, ele menciona em separado os bispos e diáconos. Ele havia dito que a carta é para todos os santos em Cristo que estavam em Filipos, e para os bispos e diáconos. Não se sabe, ou não se tem consenso entre os estudiosos a respeito do exato motivo pelo qual Paulo ele menciona os bispos e também os diáconos em separado, dando uma certa evidência aos líderes da igreja de Filipos, citando-os em particular, após deixar claro que a carta que ele estava enviando era para todos os santos. Mas existem algumas suspeitas, possibilidades. A primeira delas é que é possível que Paulo, de fato, Paulo, ao se apresentar como apenas um servo de Jesus Cristo, abrindo mão do seu título de apóstolo, ele tenha achado por bem ter o cuidado de não correr o risco de comprometer a liderança daquela igreja, visto que os irmãos estavam experimentando um momento de um certo orgulho, fazendo com que, então, os crentes de Filipos
não fossem tentados a banalizar a posição que aqueles homens tinham como líderes da igreja. O povo talvez pudesse pensar que, já que Paulo, que era apóstolo, não se apresentou ostentando o título de apóstolo, e ostentando aqui no bom sentido, então não fazia muito sentido dar um tratamento, digamos, especial à liderança da igreja, ou seja, respeitando-os como autoridade sobre eles. Então Paulo estava preocupado em não ser bem compreendido, e ele então separa os bispos e diáconos e fala com eles em separado. Uma outra possibilidade é que Paulo quis expressar a sua gratidão porque os bispos e os diáconos haviam organizado uma coleta para ajudar Paulo em suas viagens missionárias. E a fim de retribuir este esforço que fizeram, essa dedicação que tiveram, ele então os menciona em separado na sua carta. Mas o mais importante nós compreendermos é que Paulo, quando ele identifica os seus destinatários como sendo eles os santos, e depois ele acrescenta bispos e diáconos, Paulo está descrevendo a composição de uma igreja apostólica, que é composta de santos, ou seja, de pessoas que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que nasceram mediante a fé em Jesus Cristo e que foram inseridas na comunidade da fé. Ele está dizendo, uma igreja só pode ser igreja se for composta por santos. E também pelos líderes da igreja, que são os bispos ou os episcopos, ou seja, os supervisores. Isso são sinônimos, que são mais conhecidos hoje como presbíteros ou pastores. Então, Paulo deixa bem claro que para ser uma igreja de Cristo, ela precisa necessariamente ser composta por santos, por pessoas que foram separadas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro para servirem a Deus fielmente. E dentre estes santos, existem aqueles que foram vocacionados, designados por Deus para compor a liderança da igreja, que são os presbíteros e os diáconos. Então, por isso Paulo deve ter dito em separado aos presbíteros e diáconos, depois de dizer que a sua carta era destinada aos santos. Podemos então já extrair alguns importantes ensinamentos desta abordagem inicial do apóstolo Paulo. E é bom que vocês prestem atenção na questão dessa palavra, abordagem. Eu quero trazer algumas aplicações aqui e reflexões a respeito dessa questão da abordagem de Paulo. Nós vimos que a abordagem de Paulo aos Filipenses foi uma abordagem suave, uma abordagem baseada no amor e na gratidão. Então, baseado nesse fato, nesse modo que Paulo abordou os seus destinatários aqui, então podemos tirar alguns importantes ensinamentos deste fato. Então, observando aqui o trato inicial do apóstolo Paulo na introdução desta epístola. Isso então aponta para as motivações que levou o apóstolo à conclusão de que era necessário escrever-lhes uma carta. Nós podemos notar de imediato o que moveu o coração de Paulo e fez com que ele escrevesse aquela carta à igreja de Filipos exatamente naquele tom, aquele teor que ele escreveu, expressando gratidão, alegria e uma preocupação com os filipenses, mas não uma preocupação revoltante, mas uma preocupação afetuosa para com aqueles irmãos. Ainda que na carta tenham ocorrido momentos, e não tão breves, de exortação, de correção, mas em nenhum desses episódios, a voz de Paulo é alterada, expressando algum tipo de decepção ou desapontamento. Não se nota a presença de algum tipo de ironia
que é um recurso de uso recorrente do apóstolo Paulo nos momentos em que ele pretendia confrontar veemente os seus leitores. Em Filipenses, não se observa Paulo usando deste recurso. Então, aqui nós temos uma carta com uma abordagem muito diferente de algumas outras cartas que o apóstolo Paulo enviou, como, por exemplo, as suas cartas enviadas aos Coríntios e aos Gálatas. A abordagem aos Filipenses é diferente. A linguagem é diferente. O tom da fala é diferente. E será por quê que é diferente? Primeira coisa que eu quero que os irmãos compreendam e reflitam a respeito é que o papel do líder, e mais claramente do pastor, é pastorear a sua igreja de forma comunitária, através da pregação da palavra de Deus, e também de forma individual, quando se fizer necessário. Mas o tipo de abordagem que o pastor vai utilizar vai depender de cada contexto. Eu vou exemplificar para vocês. Se o pastor estiver tratando, por exemplo, como uma situação de pecado que tem sido recorrente na igreja, que está colocando em risco a saúde e a vida espiritual do rebanho, e esse pecado é oriundo de pessoas convertidas e que têm se negado a viver um evangelho autêntico, ainda que são instruídas devidamente através das Sagradas Escrituras. Mas ainda assim insistem em uma vida cristã medíocre. Tenha certeza que ao tratar desse assunto, a abordagem do pastor não vai ser uma abordagem muito suave. As palavras necessariamente serão duras, assim como a situação exige. Isso vale também para as questões individuais e particulares de aconselhamento pastoral. Existem casos em que a pessoa que busca conselho ou que vai ser aconselhada não está disposta a lidar com a verdade e com os padrões bíblicos estabelecidos. Mas, na realidade, ela só busca conselho na expectativa de obter apoio do seu pastor. E assim, continuar fazendo o que já está. Ou seja, continuar transgredindo a lei do Senhor. E, portanto, essa pessoa, quando é confrontada, ela resiste. Mas ela, quando resiste, não resiste apenas ao pastor. Ela está resistindo ao próprio Deus. Então, nesse caso, não tem como a abordagem do pastor ser muito branda. Você precisa ser enérgico na sua fala, a fim de defender as verdades das Sagradas Escrituras. Eu estou dizendo isso baseado nas maneiras diferentes de Paulo tratar cada igreja em suas cartas, abordando cada uma delas de acordo com que a ocasião exigia. A fim de aplicar isso para nós, então, é que eu estou trazendo essa reflexão. Para quando vocês ouvirem e virem o pastor pregando aqui de maneira mais enérgica e trazendo correções duras, se for a Bíblia o instrumento que ele estiver usando para corrigir a igreja com temor e tremor, não o julgue como sendo carrasco, autoritário, arrogante ou coisas do tipo. Entenda, compreenda que o pastor bíblico não tem prazer em ter que se posicionar desta forma diante da sua igreja. Na verdade, o desgaste do pastor diante de situações assim começa muito antes de sua pregação e perdura por um longo tempo após ela. Mas compreenda que ele está agindo de acordo com o que a necessidade demanda. Não para alimentar o seu ego ou para defender a sua autoridade, simplesmente, mas a fim de proteger a integridade e a santidade da Igreja de Cristo, de quem ele terá que prestar contas diante do Senhor. Essa era, então, a preocupação de Paulo, de ser aprovado diante de Deus e não diante dos homens. E deve continuar a ser o objetivo, o desejo dos líderes do dia de hoje, serem aprovados, receber a aprovação de Deus e nem de homens. Aliás, todo crente deve buscar a aprovação de Deus e não a aprovação de homens. E segundo,
evitem fazer julgamentos precipitados a respeito da conduta do seu pastor em relação a decisões tomadas em situações que ocorrem na igreja. Existem irmãos que vivem julgando a forma com qual o pastor decidiu lidar, porque o pastor lidou com esta ou aquela questão, insinuando, inclusive, que com fulano ele foi mais brando, mas com a outra pessoa que ele tratou de assunto semelhante, ele agiu com mais rigor. Agora eu pergunto para os irmãos, como sabemos que o apóstolo Paulo tinha justas razões para tratar os Gálatas como ele tratou? Com aquele rigor e dureza. E como sabemos também que o apóstolo Paulo tinha razões para tratar os filipenses com tanta doçura com a qual ele tratou? Como sabemos que ele estava correto nas duas situações? Sabemos porque nós lemos e conhecemos o contexto daquelas igrejas. Então, quando nós olhamos para a situação, para o comportamento dos Gálatas, e vemos o quanto Paulo foi duro com os Gálatas, a gente fala, Paulo tinha razão, eu faria pior do que Paulo. Mas quando eu olho para os filipenses e vemos o exemplo daquela igreja, a gente fala, Paulo foi justo. Aquela igreja, de fato, merecia um tratamento daquela forma, amoroso, afetuoso. É por isso que nós sabemos que Paulo está certo. Mas acontece que muitas vezes existem coisas na igreja que nem todos os irmãos sabem. Mas que o pastor sabe. Nem tudo na igreja é comunicado a todos. E isso é lícito. Então, tem informações que não são compartilhadas com a igreja. Então, se o pastor é um homem que pauta suas falas e decisões pela Bíblia somente, e que tem provado ser submisso à vontade de Deus, ajude-o em oração e contribua para o crescimento e maturidade da igreja, ao invés de aumentar o peso sobre os seus ombros, porque a Bíblia diz que isso desagrada a Deus. E depois, Paulo deixa claro que a sua carta foi endereçada a todos os santos da igreja, sem exceção. O que deve nos alertar que todas as vezes que a palavra de Deus for proclamada na igreja, for anunciada na igreja, ela está se dirigindo a todos os crentes presentes. E também aqueles que o Senhor quer salvar. Não são poucas as vezes que somos tentados a nos esquivar de certas correções que são feitas na igreja pelo pastor ou pelo pregador. Convencidos de que aquela correção não é para nós. Porque nós entendemos, não estamos falhando naquele aspecto. Então essa palavra não foi para mim. Essa palavra foi para os outros. Mas não se engane. Se a pregação foi de fato bíblica, o que está sendo exposta é a palavra de Deus, que é um Deus onisciente. Deus está falando através da exposição de sua palavra pelo pregador. E tenha certeza, ele está se dirigindo a todos os santos presentes. Se tal palavra não lhe servir de correção, lhe servirá de alerta, para que você não caia. Paulo diz, em 1 Coríntios 10:12, aquele que considera estar firme, olhe para que não caia. Então, quando a palavra de correção vem e você não está experimentando daquela dificuldade que está sendo tratada, ela pode não servir de exortação, mas ela te serve de alerta para que você não caia, para que você continue buscando ao Senhor e dependendo dele para permanecer de pé. Portanto, se você está ouvindo no culto uma pregação bíblica, fique tranquilo. Você não precisa se preocupar em descobrir com quem Deus está falando. Porque Ele está falando com você. Ele está falando com todos. Não se preocupe com isso. Deus está falando com você. Você não precisa se preocupar em procurar com quem Deus está falando. Ele está falando exatamente com você que está presente. E, já encerrando, e você que está aqui hoje e que ainda não creu no Evangelho e em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida,
está tendo o privilégio nessa noite de ouvir Deus falar com os seus santos, ou seja, com aqueles que já creram em Jesus Cristo. E você está convidado e convidada a fazer parte dessa família de Deus. Para isso, basta reconhecer que é um pecador e que precisa da graça de Deus, que precisa de Cristo, de confessar os seus pecados diante de Deus, arrepender-se dos seus maus caminhos e orar ao Senhor pedindo a salvação que há em Cristo Jesus. A pregação bíblica é para todos, para aqueles que já estão remidos, que foram salvos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e para todos aqueles a quem o Senhor quiser salvar. Ouvindo a voz do Senhor através da pregação do Evangelho, não endureça o seu coração. Aproveite a oportunidade para crer em Cristo, para ter a sua vida assegurada em Cristo, para receber a salvação que é em Cristo Jesus. Porque servir a Deus não é uma opção, mas é o dever de todo homem. Então busque a salvação que é em Cristo Jesus. E faça isso rápido. E faça isso com diligência. Entregue a sua vida ao Senhor. E você será o mais bem-aventurado dentre todos os homens. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Nós te agradecemos porque tivemos a oportunidade de refletir um pouco mais a respeito da tua palavra, das tuas santas letras, da tua vontade maravilhosa. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender a sua vontade em nossa vida. Que ele possa operar poderosamente, transformando corações, transformando mentes, fazendo com que pessoas que não estão vivas recebam a vida em Cristo. Fazer com que haja salvação através da tua santa palavra. Porque aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que é impossível ao homem, para Deus é possível. Não há quem possa salvar-se a si mesmo, ainda que pense que pratique as melhores obras, mas a salvação é apenas através da fé em Jesus Cristo. A salvação é algo que se recebe do Senhor, de graça. É tão caro que o homem não pode pagar, mas Cristo pagou na cruz do Calvário. E então todos aqueles que nele crêem terão vida eterna. Que o Senhor possa, pela sua bondade e misericórdia, operar nesta noite para que haja salvação para a glória e louvor do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.